começar então esse bate-papo? Eu tô ansioso para aprender um pouco mais sobre qualidade de vida. A gente pode dizer assim, né? Qualidade de vida. Chega mais na Rádio Pop. Esse é o Chega Mais. É um momento aqui do programa que a gente quer conhecer histórias inspiradoras e profissionais que têm o que compartilhar com a gente. Então, olha só, chega mais para conhecer hoje a doutora Rafaela Aguiar. Ela é nutricionista com abordagem comportamental. E eu preciso saber, nossa primeira dúvida aqui é o seguinte, Rafa, o que é nutrição comportamental? Eu brinco que é uma nutrição fora da caixa, né? E a gente olha todo com um contexto para essa alimentação. É muito diferente daquela nutrição tradicional, que o paciente vai lá, procura um nutricionista, ela prescreve, você vai embora rápido, né? Cola aquele papel na geladeira e se seguir bem, se não seguir, ela vai puxar a orelha, né? Então a gente olha para todo um contexto. O que você gosta, né? Por que você comeu, como que você se sentiu, como é que é seu trabalho, suas emoções. E isso, conjunto, né? Isso torna também esse processo muito mais difícil, né? De você ter que seguir ali uma receitinha. A gente fica frustrado, não fica? De seguir isso. A gente nem segue, na verdade. Eu vou seguir nos primeiros 2 dias, depois, não sei. Enche o saco, gente. Enche o saco. E por isso bate a frustração, né? E aí vocês se veem a pessoa errada. Mas na verdade quem é o erro é a dieta, né? A dieta que não foi planejada para sua rotina, encaixada para você. Eu tenho uma pergunta aqui que é o seguinte: no inverno, tava conversando com o Júnior e a gente tava falando o quanto a gente gosta de comer no inverno. É verdade que a gente come mais, assim? Tem alguma maneira da gente mandar esse medo de comer mais também pra longe? Porque a gente sente que a gente fica mais pesado, né? Dá uma fome no inverno, aqui, né? A nossa barriguinha já tá sentindo que tá over. Mas e aí? Acontece porque o corpo ele acaba gastando um pouco mais de energia para equilibrar essa temperatura. Então, ali dentro é mais quentinho e para fora tá mais frio. Então, a gente gasta mais energia, mas também não é um gasto tão grande pra gente sair realmente comendo o dia inteiro só porque tá frio. Então, eu falo mais pra gente pensar mesmo, eu tô com frio, então eu não escolho a comida só pelo nutriente, eu escolho para me acolher, para aconchegar, para me abraçar, então a comida tem todos esses significados. E aí eu acho que a gente precisa ressignificar a comida, ela é necessária, ela é importante, ela tem significados, e a gente não precisa ter medo de comer. Eu quero fazer uma pergunta agora e chamar a atenção da galera da academia aí que gosta de treinar, os marombeiros de plantão. Tem um assunto que é sempre polêmica. É certo a gente ir para academia em jejum, sem comer, pensando em gastar ali aqueles reservatórios que o corpo tem, ou não? O ideal é se alimentar antes de um treino. Essa tal compensação, às vezes eu acho meio complicada. A maioria das pessoas acabam se sentindo, tendo um sofrimento muito grande, né? Eu não posso comer porque eu vou ter que fazer tal coisa, ou eu vou comer agora para eu poder gastar. Aí a pessoa vai lá, não gasta e já se sente culpada. Então, depende da pessoa, do horário, da rotina que ela tem. Então, quem acorda às 6 horas da manhã, muitas vezes não consegue acordar mais cedo, preparar uma refeição, comer, ir pra academia para se sentir bem ainda. Então, as duas possibilidades, não comer ou comer, pode ser muito bem-vinda. Então, a gente tem que mesmo ir num profissional pra ver qual que é o melhor pra gente. E a gente também se testar, né? Porque, assim, se eu me sentir mal não comendo, né? Se meu corpo já mandou ali um recadinho pra mim. Ou ao contrário, então assim, eu acho que vai muito também do teste, né? Do que a gente sente. Porque às vezes a gente vai no nutricionista, ele fala uma coisa pra gente, ela fala alguma coisa pra gente, mas o nosso organismo ali tá em outro caminho, né? Eu acho que o legal de que você colocou aqui pra gente, desse comportamento, né? De ser comportamental, é justamente isso, né? Vocês olham pro nosso universo, o universo do paciente que chegou ali pra vocês, né? Porque eu acho que também, por mais que você goste de comer antes de treinar, você vai acordar numa quarta-feira e, eu percebi que hoje eu não preciso. Tô bem, meu estômago tá bem, eu comi um pouco mais ontem. Então, por mais que essa Nutri tenha me recomendado comer, eu estou sentindo que hoje eu não preciso. E essa autonomia precisa existir, não é a nutricionista que manda, né? É você que precisa se conhecer um pouco mais. Eu tenho uma dúvida. Eu não sei se existe um grande vilão de quem quer ter uma boa qualidade de vida nos dias de hoje. Mas se você pudesse eleger um vilão, um alimento que realmente a gente deveria evitar de todas as formas possíveis,
que você falaria pra gente? Alimento, eu acho que todos podem fazer parte de uma alimentação saudável, porque tudo vai depender de uma quantidade, da frequência que você come, mas eu acho que o vilão mesmo é essa mentalidade de culpa. Quando a gente se sente muito culpada, a gente vê aquilo como um errado, e aí tudo aquilo que eu fiz foi por água abaixo, e agora eu preciso compensar aquilo que eu comi, e aí vai se construindo um certo problema na alimentação. E aí vira uma coisa assim, uma roda que nunca para, né? Porque daí eu comi biscoito recheado, não podia, então eu vou ter que malhar, mas aí eu não consigo malhar. Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu tô frustrada. Então, assim, é uma roda que nunca para, né? De frustração, de vontade de fazer uma coisa que deu errado. Então, a mudança de mentalidade, eu acho que ajuda muito nesse processo. Eu achei interessante isso, porque então quer dizer que não existe um alimento pontual que vai fazer mal para a pessoa, mas talvez a forma dessa pessoa consumir esse alimento e colocar, disponibilizar na dieta, mais ou menos, é isso. Isso. Até porque eu acho que vai depender da pessoa, né? Então, já falei no começo, né? Eu não gosto de banana. Então, se realmente aquilo for maravilhoso pra todo mundo, eu vou me sentir mal, né? Porque eu não vou conseguir encaixar na minha rotina. E é um então, equilíbrio, né? Exatamente. Não tem um alimento que te engorda, não tem um alimento que vai te emagrecer. Pode comer tudinho, mas com um certo equilíbrio, com parcimônia, tudo bonitinho. Viu, senhor Júnior? Olha, eu fiquei parado na palavra parcimônia. Que coisa linda essa palavra. E deu até fome. Deu fome de ouvir isso. Ai, meu Deus, ó. A gente pode fazer mais uma pergunta para a Bora doutora? lá. Pode ser? Distúrbios alimentares. Muita gente talvez esteja passando por um, mas não sabe. Como é que a gente pode identificar um distúrbio alimentar? Entra bem nessa questão de se conhecer, né? A gente conversou um pouquinho de alguns comportamentos de compensar, de sofrer com a comida, de se sentir culpada ou de ter dificuldade de incluir alimentos na sua rotina. Então, você percebe que essa rotina tá ficando pesada de você levar a sua alimentação, pode ter aí um probleminha. Nem sempre um transtorno alimentar, mas hoje tem um comer transtornado, que são vários comportamentos que te atrapalham na sua rotina, e você pode procurar uma profissional, não para emagrecer nem para engordar, mas para te ajudar nesse processo. Quero saber o que é isso. O que é comer transtornado? É um conjunto de hábitos que você tem na sua alimentação, na sua rotina, que te afastam de uma alimentação leve, sem culpa, né? Então, os mais comuns. Fazer muito jejum, você se compensar. Não é legal fazer jejum. É legal, mas se você sofrer com isso, pode ser um comer transtornado. É uma palavra que a gente vê muito na internet, jejum intermitente, né? Muita gente faz isso, né? Muita gente. Então depende muito também, acho que é muito difícil falar de uma forma geral, né? Depende de cada caso, né, Carol? Cada caso que talvez seja interessante para uma pessoa, para outra não. Exatamente, por isso que é muito importante você procurar um profissional que vai poder te orientar, que vai poder te escutar, né? E vai te encaminhar aí para qual é a sua jornada, o que você tem que seguir, na verdade não é o que você tem que seguir, né? É o que você precisa despertar ali do seu interesse, do seu equilíbrio, fazer a gente entender que precisamos estar equilibrados. A doutora Rafa tá aqui com a gente, ela tá falando sobre uma nutrição equilibrada, né? Sobre nutrição comportamental. E a gente falou aqui no bloco passado sobre comida. Comida é ótimo, né? Comida e inverno, que a gente come mais e tal. E aí, eu queria que você pudesse dar mais ou menos aqui uma relação de coisas mais saudáveis pra gente comer nesse tempo, porque eu vou ser bem sincera, vou ser bem sincera com você. Não dá vontade de comer alguma coisa que seja geladinha, assim, sabe? Ainda que seja, sei lá, um suco. Não dá vontade de tomar suco, não dá vontade. Mas a gente sabe que o nosso organismo precisa de uma frutinha e tal. Como é que a gente faz? Existe um cardápio, alguma coisa? A gente vai ter que adaptar, né? Principalmente as frutas, verduras, as folhas ali. Não dá pra comer gelado. Mas será que eu consigo fazer uma torta, por exemplo, de legumes, ou de frango, ou de atum, um omelete, né? Grão-omelete para alimentação vegetariana, por exemplo, que usa farinha de grão de bico, né? Panquecas, doce, salgada, mingau, por exemplo, bolinho, né? Que lembra aí a avó e família. Então, primeiro é saber aquilo que você gosta de comer, suas preferências, e encaixando de acordo com a sua rotina. E a gente tava falando... Desculpa, Júnior. Não, tranquilo. Eu ia falar sobre isso mesmo, sobre o do grão de bico, como é que chama que você falou? Farinha, é o grão-omelete. Grão-omelete, que é um omelete vegetariano.
E relacionado ao vegetarianismo, veganismo, tem muita coisa que... tem cada vez mais adeptos, né? Muita gente realmente seguindo esse estilo de vida. Só que muito se fala também, principalmente nas redes sociais. Eu acho que o Google deve ser o nutricionista deve amar o Google, né? Porque você digita lá dieta, sai na hora, né? Tem muita gente que gosta de se automedicar, enfim, seguir uma dieta por conta própria, pra né? tudo, né? Pra tudo. Desde como pregar um prego até como você se alimentar. Tipo assim, tem resposta realmente pra tudo. Eu tenho um amigo, juro pra você, ele... Eu nem sei se eu posso falar isso. Ai, meu Deus. Deixa pra lá. Ele conseguiu fazer um procedimento num cachorro, olhando coisa em Google, você acredita? E deu certo. Meu Deus. Então, que bom, né? Tem que agradecer, porque... Ainda bem, viu? Mas muito se fala no vegetarianismo, veganismo, e a gente ouve muito falar, mas se você é vegetariano, você é vegano, você deixa de ingerir muitos nutrientes, você vai ficar doente, se você fizer exame vai dar tudo alterado. Realmente dá para ter uma qualidade de vida adequada com esses estilos de vida? Todo mundo consegue ter uma alimentação saudável tendo uma restrição ali que você escolhe por um objetivo de vida, ou às vezes por uma seletividade, né, uma restrição à lactose, por exemplo, que você realmente não consegue lidar com aquilo, ou por uma escolha como alimentação vegetariana. Então, se tá difícil, procura um profissional, porque é totalmente possível, à base da alimentação e até de suplementação, seguir uma alimentação vegetariana ou conseguir aí se adequar à sua alimentação da melhor maneira possível. Ah, legal. Então quer dizer que o que eu tô aprendendo desse bate-papo aqui, que realmente não existe algo pontual que vai fazer mal pra gente, que não existe um tipo de alimento ou, sei lá, um conjunto de alimentos que vai prejudicar, mas a forma que você consome. É um grande aprendizado pra mim isso, viu? Não, depende da consciência, né? Do valor que você dá àquele tipo de alimento. Uma coisa que você falou e que a gente tava falando também aqui nos bastidores é o fato da alimentação ser um momento, né? Muito legal, desse ritual de você sentar na mesa, de você sentir prazer em estar ali, em escolher o que você vai comer. Isso é muito importante. Vocês estão falando aqui, a gente está falando aqui de pessoas que são vegetarianas. Eu sou vegetariana há um tempinho e a minha relação com a comida mudou depois que eu fiz essa escolha. Foi por opção, né? Foi pela causa animal e foi, enfim, por outros motivos também. Mas o fato é que eu vou na feira, eu consigo ver o que eu posso comer, eu consumo as frutas ou os vegetais da época, porque, né, eu sempre tenho que ter ali. Então, assim, a minha relação com os alimentos mudou. E eu acho que também se alimentar também é um ato político. Então vai muito além só do que a gente ficar falando aqui, o que não pode, o que pode, né? É muito além disso. E eu gostei muito de descobrir que existe esse tipo de abordagem. Adorei, Rafa, você vir aqui e contar pra gente sobre isso. Que bom, eu que agradeço a oportunidade de levar uma sementinha dessa nutrição comportamental para várias pessoas que sofrem e que não sabem que é possível fazer diferente. E já vale também para as pessoas que estão ouvindo a gente, se você vai numa profissional e começa com esse negócio, imprime umas 15 folhas, dá na tua mão, já repensa. Como é que põe lá na geladeira e esquece, né? Repensa, talvez, será que você vai ser feliz fazendo isso? Não sei, né? Não quero também falar que o profissional que faz isso é ruim, né? Jamais faria isso. Mas talvez você se encontre em algum outro estilo de vida que vai te satisfazer, vai fazer você ter uma qualidade de vida, perder peso, ganhar peso, enfim, depende do que cada um quer. Rafa, obrigado, viu? Eu que agradeço. Mesmo. Hoje a gente recebeu a nutricionista Rafa Aguiar. Rafa, a gente já falou aqui, né? Já deu spoiler que a gente adorou a sua participação. Obrigada. Eu que agradeço. Volte sempre. Obrigada. E a gente aprendeu então a lidar, né? É verdade. Aprendi muita coisa. Muita coisa nova. Aprendi muita coisa nova, porque realmente a gente buscar uma alimentação que a gente se encontre, a gente se satisfaça, deixa esse ato de se alimentar muito mais prazeroso, né? Totalmente, equilíbrio, né? A gente vai seguir com isso agora. Eu tava comentando do cafezinho, eu adoro um cafezinho, mas eu gosto de fazer o cafezinho com carinho. É uma coisa que eu tenho prazer em fazer. É seu ritual, né? É um ritual, o momento em que você gosta ali, que de moer o grão, de fazer tudo bonito, sentir o aroma, né? Que nariz é que não falta aqui. Então, eu gosto. E tem gente que pode encontrar prazer também da alimentação toda desse jeito, não é verdade, Rafa? Com certeza, e é a saída mesmo, né? Para uma alimentação leve, sem culpa e que faça sentido mesmo para você. Obrigada, Rafa. Volte sempre, tá? Obrigada, beijo.